Olá, bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do Jurídico Diz que Pode. Como o próprio nome sugere, é um podcast que nós vamos falar sobre aspectos jurídicos, mas de uma forma simples, de uma forma acessível, de uma forma que facilite a comunicação. E o nosso nicho, no que nós iremos tratar nesse podcast, será predominantemente assuntos relacionados a condomínio e todo o ecossistema que envolve o condomínio. Quando eu falo de condomínio, eu gosto de falar que o condomínio está dentro de um ecossistema, porque o condomínio é um ser vivo que, em alguns anos, ele pode fazer uma transição total de moradores, uma transição total de cultura. Por isso que eu entendo que o condomínio de fato é um organismo vivo e tudo que orbita em volta do condomínio eu considero que faz parte desse ecossistema. Aí eu estou falando das prestadoras de serviço, do advogado, do administrador, do síndico profissional, enfim, são milhares de profissionais ali que estão envolvidos com essa área condominial. E o interessante disso, e o que traz a nossa paixão, e o que fez a gente pensar em criar esse podcast, é justamente o papel que a gente entende que o condomínio tem na sociedade, né? Nós temos condomínios nós temos condomínios no Brasil que tem uma população maior do que muitas cidades no Brasil, né? Então isso que motivou a gente a criar esse podcast. E a gente de quem que eu estou falando? Então nós somos são seis advogados, especialistas em condomínio, que idealizaram esse podcast, que conseguiram se encontrar graças a uma comunidade de advogados experts em condomínio, que a doutora Andrea Hesky, ela mantém essa comunidade muito ativa. Ela é uma advogada que é mentora de outros advogados e é a mentora de todos nós aqui. Então a gente tem uma gratidão enorme por ela e por toda essa comunidade, né? O formato do podcast, como nós somos em 6, para não ficar essa mesa tumultuada e um em cima do outro, nós iremos fazer um formato revezando a equipe que vai estar sentada à mesa. Então, ora eu vou estar apresentando, ora meus colegas vão estar apresentando, e sempre, com exceção a esse primeiro episódio, talvez o segundo episódio, mas nós sempre iremos trazer convidados, expoentes e de renome dentro do mercado de condomínio. A ideia desses convidados é para trazer conhecimento, pessoal, é para realmente trazer um engenheiro que vai auxiliar aí com algumas informações sobre vistorias, é trazer um advogado que vai explicar um pouquinho como funciona a questão de cobrança, enfim, todos esses agentes e esses players que eu falei lá atrás, que estão dentro desse mercado de condomínio, vão estar aqui com vocês e vão estar recebendo esse conteúdo que nós vamos estar fazendo com muito carinho para todos. O nosso podcast, ele é multiplataforma, então ele vai ser disponibilizado em todas as plataformas de podcast de áudio. Vou citar como exemplo aqui o Spotify, o Deezer, a Amazon, mas nós também vamos estar em vídeo no YouTube. E é onde eu já convido todos para curtirem, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, porque isso é muito importante para que o canal consiga crescer, para que nosso projeto consiga evoluir do jeito que a gente imagina. Então, eu acho que a gente está no momento aqui de fazer realmente... eu esqueci de um ponto, pessoal. Os episódios vão ao ar toda quinta-feira, às 19 horas. Tá? Então, nós vamos avisar todos vocês sobre isso, porque todos vocês vão ter já ativado a notificação, mas nós vamos atormentar a vida de vocês enviando um link para todo mundo que a gente tiver acesso, justamente para vocês não perderem esse conteúdo que vai ser muito bom. Eu acho que agora a gente está num momento interessante para a gente apresentar a equipe nossa. Então nós somos em 4 hoje aqui na mesa, mas como eu falei, nós somos em 6 na equipe. Eu vou passar a palavra para a doutora Alaine, que ela vai se apresentar e vai fazer essa rodada de apresentação aqui para que vocês conheçam com quem vocês estão falando e entendam que aqui nós somos especialistas, mas vamos tentar conversar de uma maneira muito acessível para todos. Doutora. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje nessa gravação. Primeiro dia, concretizando aí o nosso podcast, né, o nosso projeto que já estamos amadurecendo aí já há uns 6 meses. Meu nome é Alaine Oliveira. Sou advogada especialista em direito imobiliário e condominial. Sou sócia proprietária do escritório Andreassi Oliveira Sociedade de Advogados. E o objetivo do nosso podcast, como o Leandro disse,
é trazer um conteúdo leve, relacionado ao dia a dia do condomínio. Aquele barulho que incomoda, aquele cachorro que não para de latir, aquele passarinho que não para de piar. Então, sobre essas coisas que nós vamos conversar. Mas com uma abordagem tranquila, acessível, para todos aqueles que moram em condomínio ou nem que está com a sua vida ligada ali diretamente de alguma forma. Doutora Patrícia? Olá, bem-vindo todos. Convido a vocês para nos acompanhar em todos os episódios. Eu me chamo Patrícia, sou advogada, tenho um escritório em São Paulo e estamos aqui para, de uma maneira mais clara e sucinta, orientá-los à convivência do condomínio, tanto nos condôminos como aos síndicos. Sejam bem-vindos para fazer as suas perguntas, que nós estamos dispostos a orientá-los. Valeu, doutora. Pessoal, é uma honra, é um prazer estar aqui. Primeiro episódio inaugural, tá dividindo a mesa com esses colegas. É uma alegria que não tem tamanho, a oportunidade que é estar aqui com esse pessoal. E veio de uma maneira sem programar, sem projetar. Saiu natural. O porquê? Como o Leandro acabou de dizer, todos nós nos conhecemos a partir da comunidade Sexy, pela Andrea Rex. Por quê? Todos nós estávamos cansados daquilo que a gente estava mexendo no dia a dia. E todos nós tínhamos percebido que na parte de condomínio, seja síndico, seja conselheiro, principalmente os condôminos, ficam perdidos na administração e na gestão. O pessoal costuma deixar tudo nas costas do síndico, coisa que não é cabível. Por quê? Como o Leandro mesmo falou, o condomínio é um ecossistema e todo ele funciona. E quem está ali dentro, o pessoal esquece que é sócio, que é dono daquela natureza, que é dono do equipamento. Ou seja, o podcast, o Jurídico Diz Que Pode, nada mais é que o nosso projeto de deixar o jurídico o mais próximo possível de vocês. E sem ser aquele papo pesado de advogado, juridiquês, de fórum. Nossa, o advogado só está aqui para cobrar a gente. Não, pessoal, esquece um pouco isso. O que a gente está aqui para fazer é nos aproximarmos de vocês. E aquelas dúvidas que vocês tenham, que para vocês é difícil, para a gente é coisa do dia a dia, uma dúvida simples sua vai ser dúvida de milhares de pessoas. E vamos trazer isso para cá, para a mesa, para trocar uma ideia, bater um papo, deixar muito mais próximo. Poxa, doutor, mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos estar disponibilizando, conforme o passar dos episódios, vai ter o nosso site, vai ser nossas enquetes, vai ter um espaço aberto para vocês virem conversar com a gente. Não vai ser uma consulta, mas vai ser um bate-papo. Fechou? Muito obrigado, Robson. Agora nós também gostaríamos de trazer na mesa aqui as outras duas integrantes da equipe, né? A Soraya e a Cláudia. Eu vou pedir para soltar um videozinho aí, uma vinhetinha, para não correr o risco de pegar elas caindo no canal, aqui na frente de todo mundo. Então, pessoal, acho que vocês podem vir. Eu acho que é interessante a gente começar aqui, talvez pela Soraya ali, que eu estou vendo ela de frente, depois vamos para a Cláudia e depois a gente já engata no assunto que é o conteúdo, que é o que interessa. Eu não vou esquecer, antes que alguém me puxe a orelha aqui, de agradecer também as pessoas que são especiais e que nos ajudaram aqui, tá? Soraya, por gentileza. Obrigada, Leandro. Prazer estar aqui nessa mesa. Dia de estreia, alegria pra gente, concretização de um sonho que vai ajudar a todos no sentido de auxiliar nos esclarecimentos das dúvidas que existem com relação à vivência no condomínio, a harmonização de como estar melhor no dia a dia dentro daquilo que a gente tem como melhor bem que a gente encontra, que é o nosso lar, o nosso refúgio, e com essa troca de ideias vai sempre estar enriquecendo e agregando valores para cada um de nós. Meu nome é Soraya Moça, sou advogada aqui de São Paulo, também especialista em condomínio, na área condominial e imobiliária, e muito alegre de estar aqui com todo mundo, compartilhando a mesa, e vamos bola para frente. É isso aí, doutora Cláudia. Gente, quem diria, hein? Chegou. Não é que aconteceu? Olha, surgiu de uma ideia maluca, que, olha, é das histórias malucas, das ideias malucas que surgem as coisas tão boas, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer de estar com vocês nesse projeto
E como todos os colegas já falaram, gente, a gente respira condomínio. A gente faz parte de uma comunidade de experts em condomínio. Não podia dar outra coisa, né? Todo mundo vive isso, é o nosso dia a dia, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai poder colaborar bastante, com muita informação, com leveza. Vai ter um toque de humor, porque a gente passa por situações, né? Essa semana mesmo a gente comentou, né? Situações tão bizarras dentro de condomínio, que é os perrengues, né? Do dia a dia é o que mais tem. Então, isso vai ilustrar muito e tenho certeza que com esses problemas, os moradores, os condôminos, os síndicos vão aprender a até solucionar, né? Todas essas dificuldades que a gente vivencia, né? Bom, eu acabei atropelando tudo, não falei direito. Meu nome é Cláudia Hernandes, sou advogada especialista em condomínio, faço parte da comunidade SEX, da nossa linda, maravilhosa Andréia Resk, né? E é um prazer estar aqui com vocês, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. O jurídico diz que pode! Gente, eu esqueci. Vocês perceberam que eu não me apresentei, né? É verdade! É que ficou por último. Vamos fazer tudo de novo, então. Não. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Leandro Bolsonaro, eu sou advogado também, expert em condomínio. Eu tenho a grata satisfação de estar agora aqui dividindo a mesa com a equipe completa. E nós vamos realmente debater e tentar ser o mais leve possível. Talvez em um momento a gente dê uma escorregada, fica um pouco travado. Com o tempo vocês vão ver que a gente é bem humorado. O negócio vai ser legal, tá, pessoal? A perfeição, né? Isso. Eu gostaria que vocês ficassem aqui na mesa ainda para a gente poder fazer um agradecimento a quem ajudou a gente a estar aqui nesse momento, né? A Andréia, a gente já falou, vocês viram que foram mais de uma pessoa que falou dela, mas eu queria agora, nesse momento específico do agradecimento, ressaltar realmente a gratidão que nós temos a ela, Andréia Resk. O Daniel Lima, do Papo Condominial, ele deu uma força muito grande para a gente também, para conseguir estruturar e colocar essa ideia e dar coragem para a gente seguir com isso, né? Se eu esquecer alguém, vocês me ajudem aqui, pessoal. Silvana Capelazzo também do Papo Condominial, do Vale do Paraíba. Integrante também da SESC. Integrante também da SESC, advogada também, enfim, principalmente aqui do nosso núcleo de São Paulo, a gente acaba se encontrando eventualmente, né? E como não podia deixar de passar também o Estúdio Rocha aqui, na pessoa do Túlio, de toda a equipe, que tem ajudado e tem dado bastante tranquilidade para a gente de ter a confiança para seguir nesse projeto. Esqueci de alguém? Nós damos trabalho para eles. Demos. Com certeza, mas eles foram muito pacientes e conseguimos chegar. E se a gente está aqui, é graças às orientações. Muito. Fica aqui. Só, acho que eu falei de todo mundo, né? Sim. Eu acho que seria, talvez, agora oportuno a gente soltar mais uma vinhetinha pra gente entrar no conteúdo. Exato. Perfeito. Então, eu enquanto as meninas se retiram, né? Sim. Então, vamos soltar a vinheta aí, por gentileza. É isso aí, bom programa pra vocês. Muito obrigado, pessoal. Enquanto a vinhetinha passa aí, elas se retiram para não correr o risco de nenhum acidente. Eu vou começar a fazer uma introdução aqui e logo o vídeo já chega. Pessoal, qual que é a ideia aqui então nossa, né? Eu tentei contextualizar no início esse cenário do que nós vamos falar, o que é o condomínio, o que ele representa na sociedade, os agentes que estão em volta ali, envolvidos com o condomínio. Mas a gente tem algumas perguntas que a gente gostaria de responder e eles vão me ajudar com essa missão. Na verdade, talvez eles vão responder essas perguntas. É fácil trabalhar em condomínio? É para qualquer pessoa? A pessoa está ali por falta de opção, porque ela quer? Em que momento que ela vai para lá? Existem regras em condomínio? É seguro o condomínio? Então nós vamos tentar conduzir o bate-papo aqui e as respostas para essas perguntas vão acabar surgindo naturalmente, né? Eu vou passar a bola aqui para a doutora Laine e fazendo uma pequena provocação. E é uma provocação de cunho pessoal, tá, pessoal? Aqui não tem certo, não tem errado, é a visão de cada um sobre esse assunto. Mas na visão sua, por que as pessoas decidem morar em condomínio? E se você quiser, a gente sabe que você tem uma história com isso, você já dá um gancho e já fala um pouquinho sobre esse assunto. Então, né, eu assim, no meu ponto de vista, a primeira coisa que leva uma pessoa a morar em condomínio é a segurança. Diferente de uma casa padrão, onde a segurança ela é um pouco mais complicada, né, porque você fica mais exposto. Geralmente nos condomínios você tem aí maior abertura, você tem portaria, você tem muitas vezes segurança, então traz uma segurança maior, principalmente para quem tem filhos ou mora sozinho, e aí, né, tá procurando esse lugar mais seguro para morar, em tese. Contudo, morar em condomínio não é para qualquer um. Eu digo isso porque eu não tenho perfil.
E aí entra aquela questão, né? Ai, mas o barulho do vizinho. Eu sou uma pessoa, nesse ponto de barulho, extremamente chata, porque eu sou muito sensível. Eu escuto até uma pena caindo, o que é horrível. Então, o que que acontece? Eu já morei em condomínio, eu falo por experiência própria, precisei mudar, ainda bem que eu pude fazer isso, porque eu não suportava o barulho da vizinha de cima. Até dela andar, eu escutava o barulho. Qualquer coisa que ela fazia, eu escutava o barulho. Ou seja, então, como eram barulhos ali, do dia a dia, que não podia, que assim, eu não podia reclamar, porque ela não estava extrapolando, ela estava no direito dela, de moradora do apartamento dela. Só que eu não conseguia conviver com aqueles barulhos. Se caísse um garfo no chão, eu ouvia. E aí eu tava enlouquecendo, né? Quase arrancando os cabelos fora. O que que eu fiz? Tive que mudar para uma casa. Aí escolhi um condomínio de casas mais assim, feito sob medida para mim. Parece que tem Light. fantasma lá, não tem ninguém. As pessoas super tranquilas. Esses dias eu descobri que tem um adolescente no condomínio, acreditem, eu não sabia dele. Esbarrei com um adolescente lá. E é muito interessante esse ponto, né? Porque tem pessoas que gostam de condomínio porque gostam da movimentação, né? Então, e por isso que tem que avaliar muito o perfil da pessoa que está ali. Sim. Porque quando você vai para condomínio, você tem que fazer algumas concessões, você tem que... Regras, existem regras. Mas você tem que fazer algumas concessões num ponto assim, ó, eu tenho que tomar cuidado para não incomodar o vizinho, mas eu sei que de repente por conta da acústica, a gente sabe como é a construção aqui no Brasil, né? Sim. Por conta da acústica, eu sei que eu também vou ter que tolerar um pouco. E se eu sei que eu vou ter que tolerar e eu não tenho tolerância, né? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. sensibilidade aí Mas tem que ser muito, tem que ter esse feeling. Mas é muito delicado, porque quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de condomínio de padrão bom, de condomínio de casa, que a gente está falando das associações, mas a gente também está falando de condomínios mais populares, né? Que é onde Sim. a pessoa não tinha opção. E às vezes ela vai ali por falta de escolha, porque era o programa que estava mais adequado para ela. Sim. Mas isso não afasta o fato de que ela vai ter que se adaptar a isso. Eu não sei se a Patrícia consegue colaborar para falar assim, ó, eu vou mudar para condomínio. O que eu preciso saber antes de eu mudar para um condomínio? Eu acredito que a pessoa que queira hoje residir num condomínio, ela tem a cota condominial. É uma despesas a mais. Não é só energia, não é só IPTU, porque se você não paga a cota, você fica inadimplente. E a inadimplência faz com que você perca o seu apartamento. Exato. Então, assim, tem que ter esse foco. Ai, não gostei mais da casa, porque ocorreu isso ao inverso, né, na pandemia. Mas, entretanto, a convivência dentro de um condomínio é isso, você tem que saber. E aí o rateio, fora os rateios, porque não quero aquela construção, não aceito colocar cobertura na quadra. A maioria da assembleia ganha. Por isso que eu sempre falo, compareça à assembleia, porque a área externa também faz parte da sua unidade. Só porque condomínio é coletividade. É coletividade. Né? Se você não está lá para votar, se você não está lá para falar, não quero, não aceito, acho que isso agora não é viável, ganha a maioria de votos. Então, precisa ter essa consciência que a cota condominial, ela está inclusa no seu mensal. Se você não tem esse dinheiro mensal para pagar, vai ficar difícil. Gera um desequilíbrio, né? Exatamente. O que é perigoso e aí estimula até a inadimplência, dependendo da situação. Mas até além da cota condominial é isso. Eu acho que casa muito com o que a Laine falou, né? Que é esse gancho que depois eu tentei pegar aí. No condomínio você vai ter que saber que você vai ter que ceder, você vai ter que tolerar, você vai ter que respeitar, você vai ter que conviver. Às vezes é difícil a gente conviver com quem está em casa, né? Sim. Então, imagine quem é um vizinho do lado que você não conhece, que você não tem afinidade, que você, às vezes, não tem um relacionamento muito próximo. Você vai ter que engolir algumas coisas, né? Aproveitando o seu gancho, que ele falou assim, o que eu preciso para saber antes de eu entrar no condomínio? Pessoal, uma coisa que eu comento. Chegou um cliente, falou assim, mano, quero comprar um imóvel. Cara, o que você está querendo? O que você precisa? Da mesma maneira, você fala assim, sou casado, tenho 2 filhos. A partir do momento que você fala assim, é o quarto do casal, é o quarto dos filhos. Se for menino e menina, de preferência 3 quartos. O condomínio vai um pouquinho além disso. Uhum. Além de você achar a estrutura que você quer, o apartamento, ou a casa, o sobrado que seja ali, vaga de carro e tudo mais, primeiro de tudo, perca um tempinho, converse direto com o síndico. Eu quero dar uma olhada na convenção condominial.
Eu quero dar uma olhada no regimento interno. Eu quero dar uma olhada no regulamento referente aos procedimentos que tem. Que isso é uma coisa que praticamente não estão todos os condomínios que tem. Que é uma regra à parte, quando ele vai regulamentar o procedimento, uma aplicação de multa, alguma coisa. Que não basta se dizer, cometeu uma falha, tem a multa. Como é que vai ser analisado esse processo? Isso aí o pessoal não vai atrás. Que nem a doutora Lene falou. Pessoal, morei em apartamento. Não suportei. Agora eu moro em condomínio também, só que numa maneira diferente, uma estrutura diferente, um ecossistema diferente. Só que isso é uma coisa que tem que ser analisada. Isso vai do perfil de cada um. E sempre olhar antes. Esse ponto é importante, porque as pessoas muitas vezes mudam para condomínio. E vamos lá, é um condomínio que eu comprei um apartamento, que ele não tem área para criança, por exemplo. E daí as crianças ficam soltas. E daí o condomínio tem uma regra sobre crianças. E daí o síndico vai lá em cima da proprietária, da mãe dessa criança. E a mãe, e isso é normal acontecer. A mãe fala assim, mas aqui nesse condomínio não tem nenhum lugar para as crianças. Não tem mesmo. Quando você comprou, você já deveria saber disso. Então as pessoas quando compram imóveis em condomínio não têm esse cuidado, infelizmente, né? De analisar as regras, de analisar toda a estrutura do condomínio para que elas saibam exatamente o que estão comprando, né? Então esse ponto é bastante interessante. Mas, pessoal, existem desvantagens, existem vantagens, existem... quando a gente fala de condomínio, existe uma infinidade de situação aqui, né? E é esse o objetivo do nosso podcast. É justamente... Não esqueçam de novo aí de se inscrever, curtir e compartilhar. Mas esse é o objetivo nosso. É trazer toda essa visão e essa base inicial, porque os próximos programas nós vamos dar uma aprofundada. Não sei se alguém quer falar sobre alguma desvantagem e vantagem. Talvez esse assunto já tenha transitado aqui pelo que a gente acabou conversando aqui, né? Mas eu vejo como uma desvantagem condomínio, morar em condomínio. Isso para mim, tá, pessoal? Isso para mim. Eu não gosto muito de olhar nem pro meu vizinho quando eu saio na rua. Então, se eu tenho que entrar no elevador, eu entro, às vezes eu coloco, é igual quando eu entro em avião, eu coloco o fone de ouvido e fecho o olho, né? Então, a desvantagem é porque você vai ter essa convivência forçada. E para outros, isso é uma vantagem. Que quer fazer amizade, quer aumentar a sua convivência. Isso daí. Mas veja, quando você se insere isso, a gente sabe muito bem como que é isso, né? A gente tá lá na SEX, a gente tá dentro de uma comunidade, a gente tem um senso de pertencimento. E tem muita pessoa que busca esse senso de pertencimento dentro de uma comunidade, né? Sim. E o condomínio pode vir como uma solução para ela. Minha mãe, por exemplo, ela tem problema de saúde. Ela gosta de morar em condomínio e ela quase não fica no apartamento, ela fica nas áreas comuns. Porque ela fala que se ela cair, se ela tiver uma doença, vai ter alguém para acudir ela. Agora, se ela estiver em casa... Não vai ter. Ela brinca, ela já teve 3 AVCs, então ela não fala muito bem. Ela fala que se ela estiver em casa e acontecer alguma coisa com ela fala assim, vai ficar fedendo. Os vizinhos só vão descobrir que aconteceu alguma coisa. Então, para ela, assim, a gente sempre viu como uma vantagem ela morar em condomínio, né? Então, esse ponto é bastante interessante, né? Mas a convivência de um condomínio, por exemplo, se tem crianças, um casal que tem crianças, é bom, porque ele vai fazer amizade dentro do condomínio. Hoje em dia não se brinca mais na rua. Exato, na nossa época a gente sim. brincava na rua, chegava da escola, ficava até as 10, 11 horas da noite. Hoje não existe mais e eu acredito que para o futuro também não vai ter mais isso. E isso está no condomínio. Na quadra, tem na brinquedoteca, tem na sala de jogos. As crianças elas vão ficar lá. Tem a segurança, que é o primordial que as pessoas buscam, porque a maioria dos pais saem, trabalham o dia inteiro e a criança vai e volta de perua, ou a tia ou a avó busca na escola, leva e deixa dentro do condomínio. Então ela tem aquela... esse tipo de convivência, eu sempre costumo falar, desculpa se eu estiver falando não, muito, pelo amor de Deus. Vai tocando. Eu tenho condomínios ali que são clientes meus lá e que tem muitos apartamentos, questão de 6 mil moradores dentro de um condomínio, né? E a gente começa a ver essas questões das crianças. É um ponto positivo e o ponto negativo dessa convivência. Porque às vezes é um apartamento que foi comprado e que a pessoa vai levar 30, 40 anos para pagar. Ou seja, os filhos dessa pessoa vão conviver com as outras pessoas durante 30 anos, 20 anos, até eles saírem da casa dos pais. E aí os pais precisam ficar atentos. Porque quem são as pessoas que estão ali? Quem são essas crianças que estão crescendo com o meu filho? A gente sabe, e a gente vê na mídia,
muitos casos de violência contra menores, de uso de entorpecente, Dentro do condomínio abuso mesmo. dentro do condomínio Sim. mesmo, né? Aí vem uma coisa que eu tava pensando em falar, você já botou no gancho. Que nem falou, poxa, É eu a não transmissão, suporto é a transmissão ver aqui da careca. o meu vizinho do elevador, ela não tem paciência com barulho. Só que tem um porém, na hora que você chega nesse critério de com quem que meus filhos estão andando, eu comentei isso hoje com um cliente. Tá tendo problema com a parte de síndico, querem trocar de síndico e tudo mais, só que tem voto vencido. O que o cara faz? O cara vai e busca aquele monte de procuração e dá briga. Fiz um cálculo de padaria para ele, falei, mano, de 230 unidades, estão aqui sem comparecer, tão omissos, 156 unidades. E aí, o que vocês vão fazer? Ah, eu não tenho contato desse pessoal. Pessoal, Opa. são só 4 torres. Uhum. Tá todo mundo ali no seu quintal. É. Se você tiver uma semana, você tem uma equipe de pelo menos umas 20, 30 pessoas. Se cada um pegar uma parte, em 2, 3 noites, você bateu na porta de todos os apartamentos e fala, tá sabendo o que tá acontecendo? Uhum. O que você trabalha? Quer participar de um grupo do WhatsApp? Ó, a gente vai fazer uma reunião online. Posso mandar o link para você? A partir do momento que você tem um contato 1, 2, 3 vezes, a pessoa já vai te conhecer de longe. Sim. E outra, tem tudo no mesmo quintal. E nem É eu olhar, esse aqui é o filho do fulano. É. Só tem que tomar cuidado com esses grupos de WhatsApp, né? Porque É, isso aí é isso um também. risco Eu acho que que nós vamos... pode fermentar e ainda virar guerra dentro do condomínio, dependendo do que Ah, for mas isso aí eu já exposto fiz lá, né? Falei, você vai montar o grupo? Vai. O grupo é para você mandar um link para falar online. E é silenciado. Porque às vezes eles Ninguém montam o grupo fala. pra meter o pau no síndico, né? Sim, é a assembleia paralela. Aproveitando que nós falamos da figura do síndico aqui agora. Vamos lá, a gente falou do morador, por que ele vai para condomínio, vantagem, desvantagem, mas qual que é o papel do síndico nisso tudo? Eu vou jogar essa bola para você. Eita. Tá, doutora Ana? Eita, o só o- digo eita. O que é? O que o síndico precisa fazer para receber esses novos condôminos? Porque a gente falou sobre o cuidado que tem que ter para saber onde está se mudando, o que está comprando, de repente analisar convenção, regimento, mas às vezes isso não acontece, né? E às vezes por esse trabalho prévio aí não ter acontecido, né? Por essa investigação desse morador não ter acontecido antes, a bomba estoura no colo do síndico. Como que o síndico pode agir para minimizar isso, quando ele recebe um condomínio novo que às vezes nunca morou em condomínio? Eu sempre oriento, né? Eu sempre parto do princípio que informação e diálogo resolve muita coisa. Então eu sempre oriento que o condomínio ele tem uma política no seguinte sentido: os novos moradores, sejam eles proprietários ou até mesmo inquilinos, né? Porque muita gente esquece dos inquilinos. Cria uma conduta de enviar por e-mail, de repente, a convenção, ou um folder explicativo das principais questões, chamando a atenção para visitar o regimento interno, para entender as regras ali do condomínio, porque isso facilita muito. É comum a gente ver pessoas nos procurar para falar assim, mas eu não sabia disso. Ou eu fui multado por tal coisa, eu nem sabia que isso não podia. Porque o síndico não entregou E o as regulamento pessoas, interno. né? O brasileiro, infelizmente, aqui no Brasil não acontece essas coisas. Não lê as coisas. Não procuram saber. Não lê e terceiriza ainda. Exatamente. Aí vem aquele negócio, né? O síndico falou não sei o quê, o jurídico falou que não pode. O jurídico disse que pode, mas agora o jurídico falou que não Detalhe, pode. ele sempre joga tudo no jurídico. O jurídico falou que não pode. Aham. Tem coisa que não pode mesmo. E para entender a gente fala, não pode. é isso. Mas tem coisa que dá ali para flexibilizar, então tudo depende do time. Eu penso que hoje, né, com essa nova conscientização dos condomínios, cada vez mais eles precisam, principalmente o síndico, ele tem que desenvolver habilidades de comunicação para facilitar esse relacionamento nos condomínios, porque a gente vê tanta guerra por causa de nada que poderia ter sido resolvido com uma simples conversa. Vocês pensam como dessa forma? Exatamente. Agora eu te falo, o ponto que você chegou é exatamente o que a gente está fazendo. Que além do nosso podcast aqui, que a gente está trazendo uma maneira de trocar uma ideia, a gente está indo além daquele informativo de mandou uma mensagem, mandou uma circular, mandou um telegrama, mandou um e-mail, que você acabou de falar. Atualmente, poucas pessoas leem, não tem paciência. Uma coisa que a gente vê, inclusive em vídeos, YouTube e tudo mais,
Pegou um vídeo com mais de 15, 20 minutos, a pessoa ignora. Agora, se pegar alguma mensagem que é coisa de menos de 5 minutos, O nosso podcast ninguém vai ignorar não, hein, Robson? Tá O nosso proibido. podcast não vai não, tá aqui, ó. Vamos prender todo mundo aqui. É por isso que vai ter os cortes. Por isso Por isso que vai ter os cortes. É isso aí. Tanto é que a gente estava conversando. No que eu falei, vai fazer um grupo de WhatsApp, não é para ter discussão no WhatsApp Não. ali. Que quem faz a rinha ali dentro É os é meia condôminos. dúzia. Só. E o resto a gente não fala, pode ter 200 pessoas lá dentro. É meia dúzia que vai estar estourando mensagem. E tem os você de não comprou o camarote, que tá né? fazendo. Só Mas os a que partir do momento assistem. que você mandou um link, canal aberto, que nem na nossa última live, o pessoal estava interagindo com a gente. E dependendo das perguntas, a gente colocava no bate-papo, respondia e seguia. Fizer isso num grupo fechado, as informações são fechadas ali. O que está acontecendo? Tem uma ocorrência e tudo mais. Ah, o cara vai ficar fazendo reclamação no meio da live. Filhão, aqui não é o local. Aqui eu vou te orientar. Tem livro de ocorrência, tem algum aplicativo do condomínio. Você vai ter que fazer reclamação, é lá. Que daí a parte administrativa vai receber aquele informativo e, dependendo do caso, vai passar para o síndico, vai passar para o conselho, para depois tomar as devidas providências. Deixa eu aproveitar. O Robson falou aqui sobre a live na nossa última live. O que ele está falando aí, pessoal? A gente também tem um projeto de lives no YouTube que ocorre toda quinta de manhã, né? Quinta de manhã. Quinta, 9 9 horas. Toda Amanhã tem quinta-feira. live. Amanhã tem live. Então, eu acredito que vai ser no canal da Cláudia, mas depois a gente verifica isso. Mas, enfim, toda quinta-feira de manhã tem essas lives. Cada vez a live ocorre em um canal de um de nós diferentes. Então, por isso que é importante vocês buscarem o nosso @ aí, seguirem nós, para vocês poderem ter acesso a essa live, que nessa live nós também trazemos bastante conteúdo e interação junto com o pessoal. O ponto aqui crucial que deu para tirar do que a Laine falou, do que o Robinson falou, do que a Patrícia falou, é a questão de comunicação. Acho que muito problema a gente resolve com a comunicação. Sim, Então, primordial. hoje existe os aplicativos, as redes sociais, que o síndico pode sim criar lá, de repente, um Instagram, colocar as regras, fazer engajamento para aqueles moradores seguirem, e existem aplicativos específicos de comunicação. Né? Existem aplicativos que eles têm a capacidade de chegar em todos os condôminos e fazer toda a gestão social por meio desse aplicativo. Existem diversas ferramentas para esse ramo condominial, e é isso que devagarzinho a gente vai trazendo os especialistas, os convidados, e essas informações vão sendo divididas com todos vocês. E caso o condomínio ainda não tenha o aplicativo, não atua com o aplicativo, vamos lá no panfleto do elevador. Também vamos usar o livro a preto que comunicação. fica lá na portaria. Gente, tem que comunicar. Tem reclamação? Escreve. Isso. O síndico, ele pega uma vez por semana, ou ele pega um dia sim, um dia não. Ele vai ler. Não adianta você ficar falando só pro vizinho. O vizinho não vai adiantar nada. Tem que chegar no síndico. Tem que chegar no síndico. Tem que exato. chegar no conselho, tem que chegar neles que administram o seu condomínio. O interessante é que dentro de condomínio a gente trabalha muito com mediação, né? Sim. Os advogados, e o síndico tem que internalizar isso, né? Sim. Né, doutora Laine? Não colocar fogo, né? Não O síndico colocar não tem fogo. que ter partido. Exato. Ele tem que tomar as providências devidas, mas pautado ali na comunicação respeitosa. Porque se parte primeiro da comunicação, onde eles vão tentar resolver o conflito de forma amigável, talvez não chegue nem a se transformar num litígio. Porém, se já chega o síndico reativo, o condômino também, tá todo mundo assim... Com aqueles nervos à flor da pele. Né? Exatamente. Não vai As fluir, o pedras na negócio mão. vai virar guerra e é isso, né? Aí vira um campo minado. Não tem jeito. O síndico ele não tem o papel legal de fazer a gestão de conflitos entre condôminos. Mas o síndico ele tem sim. O síndico que tem vocação, né? Que é parecido com a gente aqui, que respira condomínio. O síndico que tem essa vocação, ele não tem obrigação legal porque não está na lei falando que ele tem que mediar conflito. Mas o síndico que tem vocação, ele vai fazer isso. Ele vai colocar os dois condôminos, vai conversar com um, vai conversar com o outro. Se precisar, vai pedir apoio do departamento jurídico, da administradora, de quem for, para tentar minimizar esse conflito. Porque muitas vezes em condomínio, a gente tem os dois lados que estão em conflito com direitos. Um o direito ao sossego, um o direito ao lazer, ou o direito a usar a moradia dele.
Então, esse equilíbrio dentro de condomínio é muito importante e falta muito disso, né, Patrícia? Não tem. Eu falo assim, não tem porque assim, a maioria quer pôr o fogo, né? Esse que é o problema. Eles procuram brigar primeiro, discute, um vira a cara pro outro, chega até a riscar carro, enfim, aquelas barbaridades que a gente conhece. Mas não faz isso. Vamos sentar, vamos conversar. O diálogo em primeiro lugar. Sim, sempre. Sim, é isso aí. Não consegue, o síndico não consegue fazer o diálogo com eles? Chama os advogados. Temos advogados para ajudar, exatamente. Hoje de manhã eu recebi no meu escritório um casal que a gente está com problema com os inquilinos dele. É um inquilino que já passou em 2 condomínios que são clientes meus, que deram problemas nesses 2 condomínios, e agora eles estão gerando um problema nesse 3º condomínio que também é cliente meu. Tá um caos aquele condomínio, que o bloco todo, assim, 15, 20 reclamações no aplicativo dessa unidade. Eu chamei tentei conversar com os inquilinos, não resolveu, eu chamei os proprietários, falei, vem aqui, ó, essas multas vai cair tudo no seu colo. Os outros proprietários foram espertos e identificaram que eles estavam descumprindo a regra de condomínio e com base no contrato de locação, falou assim, ó, o contrato de locação fala que você tem que cumprir as regras, você está descumprindo a regra. Tomou 1, 2, 3 multas, ó, meu querido, sai do meu apartamento. Né? Porque a solução pelo lado do proprietário é muito mais rápido do que o condomínio tentar enquadrar a situação como o condomínio antissocial, né? Então precisa ter... o condomínio não é o direito em si, né? Pra gente que trabalha com advocacia. Não. O condomínio é como você aplicar isso. É como você fazer o malabarismo ali para resolver a situação da maneira mais rápida possível. Mas pelo que você acabou de falar, isso aí já é um condomínio que a gente entende que está organizado. A partir do momento que o síndico tem o cadastro e sabe quem que está residindo ali, proprietário ou locatário, ou até um possuidor, ou o cunhado que está ali morando na unidade emprestada. Isso aí tem que ter tudo na mão. Senão fica meses e meses acumulando multa, acumulando despesas, vai gerar os boletão, vai gerar ação processual de execução. Isso. E o proprietário mesmo não está sabendo ainda. Que até chegar nele, se vacilar, passou 2 anos. É a comunicação, né? Novamente, a comunicação. Exato. Perfeito. Pessoal, acho que deu para entender as pimentinhas que a gente foi soltando aqui, né? Óbvio que em outros programas nós vamos falar, por exemplo, sobre regras específicas de condomínio, citar um pouquinho a lei sem tentar ser chato, porque ficar citando a lei é um pouco chato, mas... É maçante, né? Mas chato até para nós, imagina. Chato até para nós. Existem advogados que amam o processo, mas tem outros que não gostam muito, que gostam de atuar mais na articulação, entendendo ali as bases, os princípios da Constituição, e eu acho que dentro de condomínio é muito isso, né? Sim. A gente aplica muito ali o direito de propriedade, o direito ao lazer, o direito ao, enfim, direito à moradia. Horário de bagunça, horário de música. O condomínio é mais do que tudo, é pessoas, né? Então a gente precisa desenvolver para trabalhar com pessoas, relacionamento humano. Exato, não tem jeito. Exato. Por isso que assim, a ideia desses convidados é trazer especialistas em gestão, em comunicação, em relacionamento entre pessoas. E nós vamos. Acho que o podcast ele tem tudo para dar certo. Vamos precisar contar com o apoio de todo mundo. Vou pedir mais uma vez aqui, primeiro agradecer a participação de todos aqui assistindo. Já vou agradecer antecipadamente todos que compartilharam com os familiares, com os amigos, porque eu sei que vocês vão fazer isso, porque vocês gostaram bastante do nosso programa. E não esqueçam, de novo, de clicar lá no sininho para receberem as notificações. Comentem, porque nós vamos ler todos os comentários. E vamos responder também. também. As perguntas que nós vamos responder. Exatamente isso. Bom, eu acho que a gente tem um tempinho ainda aqui, né, produção? Eu estou um pouco perdido no tempo, mas eu acho que dá para a gente seguir aqui mais um pouquinho. Eu queria, então, de repente, até dar um spoiler do próximo episódio nosso, falando que não serei eu que irei estar apresentando. Eu acho que vocês vão ficar muito mais à vontade com a Cláudia fazendo esse papel. Vocês vão ver que ela é uma lady, ela tem... Vocês já viram aqui a espontaneidade. Sigam a gente no Instagram e nas redes sociais, porque tem muito conteúdo, tá? Eu não consigo fazer o conteúdo que elas fazem em redes sociais, e lá elas entregam muito conteúdo, e daí sim de uma maneira um pouquinho mais técnica, mas sem perder essa linguagem acessível. É importante que vocês sigam, e vocês vão ver que a Cláudia, que vai apresentar aqui, vai dar de 10 a 0 em mim,
Como eu tenho certeza que cada um que sentar aqui para apresentar vai dar de 10-0 no outro, porque a gente tem feito isso com muito carinho, com muito amor, tá, pessoal? E isso que precisa no mercado de condomínio. Acho que condomínio não existe concorrência no mercado de condomínio. Não. O que tem que acontecer dentro do mercado de condomínio, a gente é uma prova viva disso, somos todos advogados que atendem o mesmo cliente e nós estamos aqui e estamos trabalhando junto, e se precisar um vai ajudar o outro, porque é assim que a gente levanta a régua, é assim que a gente eleva o nível. Não é brigando por preço, não é brigando por nada disso, é qualidade, é atendimento, é todo mundo levantar a mão, porque dificilmente vai ficar um lá para baixo que vai poder denegrir aí o trabalho da grande maioria. E o próprio podcast aqui é para não só estar orientando o pessoal, mas inclusive condômino, síndico, conselheiros, de saber como escolher um profissional que vai estar atuando na área deles. No caso, nós estamos em São Paulo, mas o condomínio é o Brasil inteiro. E não adianta, tipo assim, nossa, eu tô aqui em São Paulo, preciso de uma assessoria na Bahia. Mas nós damos assessoria na Bahia. Não, eu falo presencial. Contratar presencial. Um síndico que vai estar ali dia a dia com a pessoa. Se a pessoa não sabe como contratar, vai aquela expectativa, vou pelo preço. Não, o preço Então, é complicadíssimo. Exatamente. Nós já vimos exatamente. diversos casos aí que a mídia noticiou que o síndico contratou, se submeteu a uma decisão de assembleia para contratar uma determinada empresa de engenharia que não tinha capacidade técnica para fazer a obra, o prédio caiu, inclusive Sim. a síndica veio a óbito, né? Porque esse síndico talvez não tenha entendido o papel dele. Não. A Assembleia é soberana, mas tem uma vírgula, e nós vamos ter com certeza Só deste tema. só para falar desse tema, porque gera muita polêmica. Talvez no próximo episódio a gente dê uma pincelada para preparar inclusive um assunto para isso, questão de quórum, discussão, daí dá para trazer aqueles casos cabeludos que acontecem em Assembleia, enfim, é bastante interessante. Pessoal, agora eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio. Eu fiquei bastante animado, bastante satisfeito, eu não sei vocês. Eu gostei muito, acho que fluiu muito bem. Isso, agora todos os nossos espectadores estão nessa câmera do centro aqui, e nós vamos falar um tchau para todo mundo, vamos agradecer todo mundo pela presença. Eu já queria de cara agradecer ter dividido a mesa aqui com vocês. Agradecer o chazinho da mãe da Soraya, que aqui para nós ajudou a garganta a fluir bem aqui. Então é isso, pessoal, eu agradeço, gostaria de mandar um abraço para todos e novamente reforçar a necessidade de vocês nos seguirem aí e compartilhar com todo mundo. Pessoal, agradeço a participação de todos, nos acompanhem nos canais, tanto no YouTube como em todas as plataformas, nas nossas redes sociais pessoais também. Deixa seu like e nos acompanhe nos próximos episódios. Eu também agradeço por dividir a mesa com vocês, estarem sempre conversando, orientando aos nossos espectadores, os condôminos, síndico, conselhos, aqueles que pretendem mudar para um condomínio. Não deixe de seguir a gente. Clique lá no sininho. Legal. Todo mundo já falou. Para encerrar o assunto, curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Abraço, pessoal. O Jurídico diz que pode. Aê!